Então, olha só, antes da gente começar o batidão, né, vamos falar um pouquinho sobre essa tal primeira fase da UVV. Então, olha só, hoje teve um coffee break, né, com o pessoal da UVV, o pessoal que prepara a prova da UVV, né, a coordenadora de medicina e o vice-reitor da UVV, ok? E eles estavam super abertos para a gente falar assim, dar realmente a nossa opinião sobre o vestibular, tá? Parece que teve um grupo de alunos que procurou eles e reclamou do vestibular da UVV, né? Reclamou no sentido de sugeriu melhorias, né? E a partir disso eles fizeram esse momento. E foi um momento muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo, porque eu fui muito receosa no sentido de até que ponto eles realmente queriam receber as críticas, né? Que, querendo ou não, são críticas construtivas, claro, mas são críticas, né? Ou não. E, assim, para minha surpresa, eles foram totalmente receptivos, a gente conseguiu colocar todos os pontos que a gente via, né, que poderia melhorar, e eles anotaram tudo direitinho, né? Lógico, nenhuma decisão foi tomada, porque existe uma equipe, né? E essa equipe precisa conversar. Mas foi tudo anotado, depois foi tudo repetido para a gente ver se tinha faltado algum ponto. Foi muito bom, tá? Foi muito bom. No geral, gente, o que que acontece? Então, o primeiro questionamento foi sobre o Enem, né? Na verdade, fui eu que até que perguntei por que que vocês usam a nota do Enem na primeira etapa de maio, né? Se existia alguma justificativa lógica, talvez alguma coisa relacionada à bolsa, né? Eu não sabia. E aí, gente, o que foi passado é que foi usado a nota do Enem na primeira etapa quando teve a pandemia, né? Foi uma forma que eles tiveram de solucionar um problema, já que não poderia juntar todo mundo na sala para fazer a prova. E aí, o presidente da UVV gostou desse modelo e eles passaram a repetir esse modelo. Então, não tinha nada estratégico nessa situação, né? Não tinha nada, não tinha uma justificativa plausível no sentido de, a gente precisa que seja Enem, porque a nossa bolsa precisa do Enem, ou por causa do FIES. Não tinha essa justificativa, né? Então, o que que a gente colocou? A gente colocou, olha só, é o seguinte, primeiro, né, duas situações. O aluno que prepara para as faculdades particulares, ele não está se preparando 90% das vezes para o Enem, né? Então, esse aluno, ele sai prejudicado porque a nota do Enem nele não é uma nota boa. Segundo ponto, a maioria dos alunos que querem Enem aproveitam dessa situação para testar o conhecimento, já que a prova da UVV é gratuita, né? Então, o que que acontece? Sobe a nota de corte da primeira etapa, porque quem está estudando para Enem, óbvio, vai ter uma nota melhor do que quem não está estudando especificamente para o Enem, né? Então, a gente tem isso, e isso faz com que rode muito a lista da UVV, que também não é bom para eles, né? E o terceiro ponto é os alunos que já são formados, né? Os alunos que já têm uma graduação e que não têm Enem, né? Simplesmente não fez Enem, que até então não queria faculdade de medicina, decidiu de última hora, enfim, né? Os alunos que não têm a nota do Enem. Então, eles ficaram de se reunir e tentar fazer essa mudança. Ao que tudo indica, gente, pode ser, tá? Isso tudo vai ser conversado, mas pode ser que seja uma mudança já para esse vestibular, né? Pode ser que seja uma mudança para esse vestibular. E a outra coisa se vier para esse vestibular, provavelmente vai ser nota do Enem e primeira etapa, né? Então, o aluno ele vai poder escolher entre a nota do Enem e a primeira etapa. Eu só quero passar uma coisa para vocês, do seguinte, cuidado com as especulações do que vocês ouvem por aí, cuidado, porque isso só faz jogar vocês para baixo, tá? Então, cuidado com esse monte de especulação, porque a nota do Enem vai subir, porque não sei o quê. Cuidado para isso não tirar vocês do rumo que vocês estavam. A minha dica é, quem não teria oportunidade de fazer com a nota do Enem, estude para o VV, porque pode ser que essa oportunidade surja. Para você que teria a oportunidade de fazer a nota do Enem, não muda nada. Você vai continuar tendo a oportunidade de fazer com a nota do Enem, e se não der, você ainda vai ter a oportunidade de fazer a primeira etapa. Tá? Então, não fiquem entrando nessas especulações e cuidado, a nota vai subir, pererê, pororô, não fiquem entrando nisso, tá?
Eu acho sim, Eduardo, eu acho que pode ser para esse semestre sim. Eles estavam dispostos a conversar para que já saia o edital com uma nova estrutura já, tá? Outra coisa que a gente pediu, muito cuidado, muito carinho com os editais, né? Porque esse negócio de um ano soma a segunda etapa com a primeira, o outro ano não soma, um ano muda o edital 48 horas antes da prova, né? Esse relaxo que existe em relação ao edital, a gente pediu para que eles tivessem mais carinho, porque deixa vocês muito angustiados, muito nervosos, tá bom? Foi falado sobre tempo de prova, a gente pediu para aumentar o tempo das provas, né? Eles anotaram essa informação, não que vai mudar, mas eles anotaram essa informação. Foi pedido para que diminuam os textos de biologia, principalmente, né? Porque vem textos enormes e que, na maioria das vezes, não conectam com a pergunta. Então, o tempo já é pequeno, texto grande que não conecta com a pergunta. Eu fiz o levantamento da prova discursiva de Química, que é uma prova que não extrai nenhum conhecimento de um aluno, né? O aluno saber o nome da eletrólise que acontece em meio aquoso não vai fazer dele um médico melhor ou pior, né? Isso só contribui para alunos que decoram conteúdo e não para alunos que estão realmente estudando para passar no vestibular, né? Então, isso tudo foi levado em consideração. A UVV é uma faculdade que traz muito do lado humano, né, da medicina dentro da graduação. Por que não trazer esse lado humano para a prova, né? No sentido de correlaciona a química com a medicina. Caramba, medicamento tem tudo a ver com medicina, né? Concentração, diluição, enfim, tem várias formas deles conectarem a medicina com a química, né? E não da forma como eles fazem, tá? Então, isso tudo foi conversado hoje, gente. Eles estão super abertos a diálogo, o que é muito legal, e a prova tende a melhorar. Agora, parem de sofrer pelo que vocês não têm na mão, o que vocês não têm nada na mão, a gente não tem nada de concreto, pode ser que eles peguem essa reunião, rasguem o papelzinho e falam que se dane e vai continuar do mesmo jeito, tá? Eduarda, você perguntou assim, vai mudar agora, muito em cima da hora. Eles mudaram o edital 48 horas antes da prova, né? Então, eles podem mudar sim, tá? Eles podem mudar sim. Mas, assim, parem de sofrer com o que vocês não tenham na mão. Estudem para a prova da UVV. Pronto, estudem para a prova da UVV. A gente está mais um pezinho perto de todo mundo poder fazer a prova do que menos um pezinho, entendeu? Então, estudem para isso, tá? Estudem para isso, eu acho que o objetivo não é ninguém sair prejudicado, tá? A gente ainda não está perto das provas, os cursos começaram tem um mês, a gente ainda tem 2, 3 meses para as provas. Então, continuem no caminho de vocês e parem de ficar nessas especulações de a nota vai subir, a nota vai descer, a nota vai... Para com isso, porque isso deixa vocês loucos e vocês não vão ter controle sobre isso. Não é a gente que escolhe isso. Tá? Então, foco no que realmente importa. Tá? Que é isso aqui que a gente está fazendo aqui, que é o que vocês fazem, estudando e tal. Tá bom? Combinado? Mas o bate-papo foi muito bom. O objetivo não é prejudicar vocês. O objetivo é melhorar uma prova de vestibular que não está legal. A gente sabe que não está legal. Tá bom? Meninos, então, encerrado o assunto da UVV, vamos ver o que vai vir do edital. Tomara que venha um edital mais bem elaborado, tomara que venha uma prova mais bem elaborada, tá? Vamos lá, vamos falar sobre o batidão, né? Então, eu queria pedir desculpa para vocês, primeiramente, porque eu fiz aquela primeira aula antes do carnaval, e depois eu não consegui manter, né, por causa da minha organização, da minha rotina. Então, eu queria pedir desculpa para vocês nesse sentido. O que eu fiz? Eu falei, não, eu vou ficar off no carnaval, eu não vou fazer o batidão no período do carnaval e eu vou voltar com o batidão estruturado, com a cronograma, com conteúdo, né, já tudo pré-definido. Então, já está tudo pré-definido, meninos, quais são os conteúdos que a gente vai lidar aqui e quais são os dias que a gente vai ter nossa aula. De hoje até o dia 27, se eu não me engano, de abril, né, que é quando antecede as provas de maio, a gente vai ter 9 encontros, tá? Então, a gente vai ter 9 encontros. E a seleção dos conteúdos, gente, desses encontros, eu fiz baseado no que eu sei da dificuldade de vocês, tá? Baseado no que eu sei que vocês carregam como peso aí durante a química, tá?
São detalhes, tá, meninos? Então, por exemplo, hoje a gente vai falar das reações inorgânicas importantes, né? Qual que é meu objetivo aqui? É que vocês façam as reações inorgânicas que são importantes. Então, o meu objetivo não é ensinar todas as reações inorgânicas, conteúdo teórico, né? Não é esse. O objetivo é colocar vocês para treinar, para fazer as reações inorgânicas. Porque o que eu estou vendo? Tem dificuldade em nomenclatura? A gente fez a primeira aula sobre nomenclatura. Tem dificuldade em montar a reação. E vocês não podem ter dificuldade em montar a reação. Porque quando chega em estequiometria, quando chega em soluções, vocês não conseguem continuar, né? Vocês não conseguem fazer. Eu acho que se eu pedir para vocês levantarem a mão aqui, principalmente os meus alunos que são só do semestral, a maioria vai falar, ah, não, estequiometria eu aprendi. Agora, como é que pega aquele nome? Como é que bota aquela reação? Como é que balanceia aquela reação? Aí eu já não sei, né? E aí, ó, não adianta nada saber estequiometria se você não sabe chegar até lá. Se você não sabe... a estequiometria, ela começa com nomenclatura, reação, balanceamento, anota as informações e faz a estequiometria. Então, se você não faz os 4 primeiros passos, não adianta nada você saber o 5º, porque você não vai acertar. Tá bom? Então, o objetivo aqui de hoje é a gente falar das principais reações inorgânicas. E aí vocês vão ver que a próxima aula a gente vai fazer balanceamento com oxirredução com íons, tá? Ah, Carol, mas isso só cai na Unesc. Não, não. Isso já caiu numa prova da EMISCAN, numa questão de estequiometria, mas que tinha que balancear a equação. Então, muito cuidado com o que vocês afunilam para aquela... faculdade, tá? Então, eu fiz a seleção das questões do batidão em cima do que eu sei que vocês têm dificuldade em um pequeno pedaço da matéria. Eu nunca vou conseguir chegar aqui e dar a matéria toda para vocês, tá bom? Então, em um pequeno pedaço da matéria que eu vou dar as dicas assim, olha só, meninos, para vocês pegarem esse raciocínio, faz isso, faz aquilo e por aí vai. Fechado? Eu queria pedir um favor muito grande. Eu queria pedir que vocês divulgassem o batidão para mim. Divulgassem no Instagram de vocês, divulgassem nos grupos de medibulandos aí que vocês conhecem, né? Porque é uma forma de divulgar meu trabalho, óbvio, é uma forma de divulgar meu trabalho, mas é uma forma de ajudar vocês, né? O último batidão eu tive um retorno muito positivo dos alunos, então eu queria muito pedir que vocês me ajudassem aí a divulgar para que mais pessoas participem, tá bom? Bora começar? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E hoje é mão na massa, tá? Então, hoje a gente vai fazer as reações, tá? Hoje a gente vai fazer as reações inorgânicas. Aí, tá certinho, meninos? Abriu aí? Quem quiser ligar a câmera, fica à vontade, tá? Adoro ver vocês aqui junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Reações inorgânicas mais importantes, como fazer? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é literalmente fazer as reações inorgânicas, tá? É saber como que a gente faz e realmente fazer as reações inorgânicas. Para isso, gente, a gente precisa entender que existe uma representação, né? As reações inorgânicas, elas vêm a partir de uma representação de reagentes e produtos. Então, reagente é aquilo que reage, é aquilo que vem antes da seta, e produtos é aquilo que é produzido, é o que está depois da seta. Lembrando que a reação química, ela nada mais é do que um rearranjo de átomos, né? Então, os átomos trocando uns com os outros é o que forma uma reação química. E é isso que vocês precisam saber. Como que eu faço esse joguinho de troca entre um e outro? Como que o NaOH e o HCl vira NaCl e água? Ok? Então, ó, óbvio que existem outras reações além do que a gente vai falar aqui, que também são importantes e que vocês também têm que saber, tá? Por exemplo, óxido ácido reage com a água e forma ácido. Tem que saber, meninos. Óxido básico reage com a água e forma base.
Metal, quando reage com água, forma uma base daquele metal IH2. Então, essas reações vocês precisam saber, apesar delas serem menos comuns, tá? E antes da gente começar, né, isso aqui eu trouxe da última aula, né? Na última aula a gente falou sobre as regrinhas do NOx e a gente falou sobre os NOx variáveis, tá? Gente, olha só, é decoreba, tá? É decoreba, mas é importante. É importante que vocês saibam que o ferro, o cobalto e o níquel é 2 ou 3, que o ouro é 1 ou 3, enfim, o que está aqui, ok? Então, é importante vocês saberem os NOx variáveis. Galera do post-it que gosta, pega essa tabela, dá um print nela aí, tira uma foto dela aí, monta essa tabela no post-it e cola lá para vocês visualizarem todos os dias. É uma memorização e é importante, tá bom? E além dos NOx variáveis, gente, uma coisa que é muito importante aqui é saber o NOx de alguns compostos, de algumas substâncias compostas iônicas, tá? Então, ó, anotem aí as principais, tá, gente? Não são todas, mas anotem aí as principais. A gente tem o CN-, que é o cianeto. A gente tem o NH4+, que é o íon amônio, ok? A gente tem o SO4+, que é o sulfato. A gente tem o PO4+, que é o fosfato. E a gente tem o OH-, ok? Que é o íon hidrônio, tá bom? Hidroxônio, desculpa, hidroxônio, ok? Então, anotem esses aqui, porque são compostos, são íons compostos que são importantes e que vocês realmente precisam saber informações sobre ele. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente pensa, né, nas reações inorgânicas, elas são praticamente divididas em 4 blocos. Síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento, dupla troca ou duplo deslocamento. Carol do céu, por que você não falou só síntese, só decomposição, só simples troca? Porque cai os dois, tá? Cuidado, porque pode cair os dois. Então, só para a gente dar uma resumidinha, não é o objetivo da aula, né? Olha só, reação de síntese. O que significa síntese, meninos? Significa sintetizar, significa formar alguma coisa, ok? Então, o que é uma reação de síntese? É quando eu pego isso aqui, ó, A mais B e eu formo AB. Então, é quando eu formo, é quando eu sintetizo uma única substância. E o que é análise ou decomposição? É exatamente o oposto. É quando eu pego uma única substância e eu quebro ela, ela vai sofrer uma decomposição, ela vai ser quebrada. Então, por exemplo, é quando eu pego o AB e transformo em A mais B. Tá? Então, a síntese ou adição é o inverso da análise ou decomposição e vice-versa. Ok? Simples troca ou deslocamento. O que é uma simples troca ou deslocamento? É quando eu tenho uma substância simples que vai reagir com uma substância composta e vai formar uma simples e uma composta. Então, substância simples reage com uma composta e forma uma simples e outra composta. Meninos, olha por que o nome é deslocamento. Olha o que está acontecendo aqui. O A, ele entrou no lugar de B e B saiu. O A deslocou o B. E aí formou AC e B. Ok? Então, por isso que é simples troca ou deslocamento. E o que seria a dupla troca ou duplo deslocamento? É quando a gente tem uma substância composta que reage com outra substância composta e forma uma nova substância composta e outra nova substância composta.
composto mais composto, formando composto e composto. Ok? Então, essa é a base dos quatro tipos de reações inorgânicas que a gente tem, que é a organização dessas reações. Fechado? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Tá tranquilo para todo mundo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só deixando claro aqui uma coisa, tá? Meninos, olha só, se é AB mais CD, ou se é CD mais AB, se é AD mais CB, ou o contrário, não faz diferença, tá bom? Não faz diferença, e nenhuma delas faz diferença, tá bom? Não tem problema isso aí, não. Então, vamos lá, vou continuar, tá? Hoje, a gente vai falar sobre 3 tipos de reações. A gente vai falar sobre a simples troca, a gente vai falar sobre a dupla troca e a gente vai falar sobre as reações de combustão, porque caem bastante, tá? Então, o meu objetivo na aula de hoje é esse, tá bom? Então, quando a gente fala da simples troca, eu acabei de falar, a gente vai ter uma substância simples, que vai reagir com uma composta e vai formar uma simples e uma composta, né? Então, A vai deslocar B e B vai sair, ok? E B vai sair, tá? Eu vou mandar depois da aula, Eduarda. Esse aqui não, porque esse aqui é meu material, tá? Eu vou mandar a lista de exercício para vocês, tá bom? Beleza. Vamos lá, meninos, só que tem um porém. Existe uma condição para que a reação de simples troca ocorra, que eu também não vou ficar debatendo isso aqui com vocês. Por quê? Porque aqui, nos vestibulares daqui, isso nunca foi cobrado, o que não significa que não pode ser cobrado, tá? Mas nunca foi cobrado, se realmente aconteceu a reação ou se realmente não aconteceu a reação. Tá? Então, no geral, as reações de simples troca, dupla troca e tal, que eles cobram, elas sempre vai acontecer, no geral, a não ser que possa cair uma reação querendo saber se realmente a simples troca ocorreu ou não, ok? Mas que não é o caso, então por isso que eu não vou bater nessa tecla aqui, tá bom? Então, olha só, como é que eu sei que A consegue deslocar B e se liga com C? O A, meninos, ele só vai conseguir fazer isso se ele for mais reativo do que B. E aí, por isso, a gente tem a fila de reatividade dos metais e a fila de reatividade dos ametais. Então, ó, a gente vai fazer agora a reação entre o zinco e o NiSO4, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é, o zinco vai deslocar o níquel ou o SO4? O zinco vai deslocar o níquel. Por quê, gente? Porque zinco é metal e o níquel também é metal. Então, metal desloca metal, a metal desloca a metal, tá? Só prestem muito cuidado, só tomem muito cuidado com o hidrogênio, porque o hidrogênio ele tá neutro aí, né? Ele não é nem metal nem o ametal. Então, o zinco poderia estar deslocando o hidrogênio, ou o níquel poderia estar deslocando o hidrogênio, tá bom? Então, ó, eu sei que eu preciso saber se o zinco ele vai deslocar o níquel. Por quê? Zinco é metal, níquel é metal. SO4, meninos, é ametal, ó. Enxofre é ametal, oxigênio é ametal, tá? Então, o zinco ele só poderia deslocar o níquel. Vamos ver se ele desloca? Olha só. O zinco cadê o níquel? Não tem níquel aqui. Então, a gente não vai considerar o níquel aqui, ok? Então, o zinco, ele vai deslocar o níquel. O zinco, ele vai deslocar o níquel, porque o níquel aqui nem entrou. Vou pegar outro exemplo. Zn mais HCl. Zn mais HCl. Ó, o zinco é metal. O hidrogênio é hidrogênio e o cloro é ametal. Então, o zinco, ele vai deslocar o hidrogênio, porque metal nunca desloca a metal, ok? Beleza. Então, olha só, vamos ver se essa reação ela acontece? O zinco é mais reativo do que o hidrogênio. É como se ele fosse mais forte do que o hidrogênio. Então, ele consegue tirar o hidrogênio dali e a reação ela vai ocorrer.
tá? Vamos ver na prática como é que funciona? Sem levar em consideração ocorre ou não ocorre, vamos ver como é que a gente faria essas reações? Então, olha só, meninos. Eu sei que o zinco ele vai deslocar o níquel, porque é metal e metal, tá? O que eu preciso saber? Eu preciso saber o NOx do níquel aqui e eu preciso saber o NOx do SO4 aqui, ok? Níquel tem NOx variável e SO4 eu não sei, né? Então, tá vendo por que eu falei para vocês lá no início que era muito importante que vocês soubessem quem são os elementos que têm NOx variável e que vocês soubessem alguns joguinhos, alguns compostos iônicos? Se você sabe que o SO4 vale 2 menos, você consegue resolver essa questão. Por quê? X menos 2 é igual a zero, X é igual a mais 2. Então, a gente sabe que o níquel aqui ele vai ter NOx mais 2. Ok? Então, vamos lá. Olha só o que vai acontecer, gente. O zinco, ele vai se juntar com o SO4. O zinco, meninos, tem NOx fixo, 2+. Tem que saber lá, na última aula eu falei sobre ele, tá? Então, o zinco tem NOx fixo, 2+. E o SO4, a gente acabou de ver que ele é 2-. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar as cargas. Só que é 2 e 2, então eu corto. Ficaria Zn2SO4, 2. Corta e corta, ZnSO4. Então, a gente formou o ZnSO4. ZnSO4. Mas, o que sobrou? Níquel. Aqui, ó, vale a pena prestar atenção, lembra do hino brasileiro, claro e forte? São átomos, né, que são diatômicos, eles nunca ficam sozinhos, eles sempre ficam com o 2. E o níquel não faz parte deles, por isso que ele fica sozinho ali, bonitinho. Alguém quer perguntar alguma coisa daqui? Ou eu posso continuar? Então, eu vou continuar. Vamos lá. O zinco vai deslocar o cobre, ok? Vamos ver o NOx aqui? Então, ó, SO4, a gente já sabe que vale menos 2, né? É importante vocês saberem que o SO4 vale menos 2. Então, o Cu vai valer mais 2. X menos 2 é igual a zero, X é igual a mais 2, tá? Eu só fiz essa continha. Então, a gente vai juntar o zinco, que tem NOx fixo, que vale 2+, com o SO4, que vale 2-. Vamos cruzar a carga e vai ficar ZnSO4, porque a gente corta e corta. Mais quem? Mais Cu, que vai ficar sozinho, porque não faz parte do hino brasileiro, claro e forte. Ok? Então, ele vai ficar sozinho. Pronto, montamos duas reações de simples troca, tá? Montamos duas reações de simples troca. Vamos montar mais duas? Só para a gente ver se o raciocínio fechou mesmo? Vamos lá. Olha só, vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem, 1 minutinho para vocês tentarem fazer essa aqui, tá? 1 minutinho, quem fizer pode ir jogando aqui no chat para a gente daqui a pouco corrigir. Então, vamos lá, 1 minutinho para vocês tentarem fazer essas duas.
Ó, não é para ficar com vergonha, não, é para errar agora, hein? Joga aí no chat o que vocês fizeram aí. Bora lá, achei alguns erros aí, hein? Então, bora consertar esse negócio aqui. Olha só, meninos, esses casos aqui são especiais. Por quê? Vamos lá. CuSO4, né? Então, ó, o SO4 vale 2 menos, então o Cu vale 2 mais. O níquel vai deslocar o cobre. Por quê? Metal e metal. Beleza, então o cobre vai sair e vai ficar quietinho aqui. Fechou. Agora, olha só, a gente tem um problema. Porque eu tenho o níquel e eu tenho o SO4. Eu estou juntando o níquel e eu estou juntando o SO4. O SO4, a gente já sabe que ele é 2 menos. A gente já sabe disso porque a gente viu antes. E o níquel, meninos? Porque, olha só, todos esses elementos que estão sozinhos, níquel, cobre, aqui, zinco e zinco, eles são elementos que são metálicos. A gente fala níquel metálico, cobre metálico, zinco metálico. O que isso significa? O NOx dele é zero, né? Ele vai mudar o NOx quando ele for formar a substância. Lembra lá da primeira parte da aula que eu falei, cuidado com os NOx variáveis? O níquel, ele pode valer 2 ou 3. Como que eu vou saber se ele vai valer 2 ou 3 aqui? Anotem essa dica. Você sempre vai usar o menor NOx, exceto se o problema te falar, vai ser formado sulfato de níquel 3. Ele mandou você usar o maior NOx. Agora, se ele não fala nada, você vai usar sempre o menor NOx. Olha só o menor NOx do níquel, meninos. FeConi, 2 mais ou 3 mais. O menor NOx do níquel é 2 mais. Então, aqui, como ele não falou nada, eu vou usar o 2 mais. E aí, quando eu cruzar, vai ficar NiSO4 porque eu corto e corto. Então, ó, anotem aí. Na simples troca, sempre usar o menor NOx se o elemento tiver NOx variável, exceto se o problema pedir para usar o maior. E aí, no exemplo que eu dei para vocês, né? Ele falando, vai formar o sulfato de níquel 3, né? Ou sulfato niquélico, ok? Fora isso, a gente vai usar o menor NOx, tá? Então, acho que todo mundo acertou aqui, NiSO4 mais Cu, ou Cu mais NiSO4, a mesma coisa. Fechado? E o próximo? Então, vamos lá. E o próximo? Olha só, AgNO3. Ag tem NOx fixo, meninos. O Ag vale 1 mais. Então, volta lá na primeira aula de nomenclatura e olha que o Ag vale 1 mais. Ag, Zn, Al, cádmio são os elementos que têm o NOx fixo, né? Fora a família 1A e 2A. Então, o NO3 vai valer 1 menos, tá? 1 mais x é igual a 0, x é igual a menos 1. Então, NO3 vale menos 1. O cobre vai deslocar o Ag. Por quê? Metal desloca metal. Então, a gente vai formar aqui Ag sozinho. Ele não faz parte do hino brasileiro claro e forte, então a gente vai formar ele sozinho. Aí, eu vou juntar o Cu, que eu não sei o NOx, com o NO3, que vale menos. O que eu preciso saber, gente? Qual que é o NOx variável do Cu? Então, olha só, o Cu
CU e o HG, eles podem valer 1 mais ou 2 mais. Eu vou usar sempre o menor. Então, o meu CU nessa situação, ele vai estar valendo 1 mais. 1 mais. Consequentemente, quando eu cruzar as cargas, eu vou realmente formar CuNO3. Tranquilo? Oi? Tá me ouvindo? Tô. Você falou que não tem problema se eu, tipo, trocar a ordem, porque nessa segunda reação eu coloquei ao contrário. Eu Não coloquei tem problema nenhum. Nem Tá bom. AG mais CuNO3 ou CuNO3 mais AG é a mesma coisa. Assim como antes da seta também. AgNO3 mais Cu ou Cu mais AgNO3 não faz diferença. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém, meninos? Então, bora lá. Bora ver um pouquinho de dupla troca? Então, gente, assim como na simples troca, né, existe uma condição para que ocorra, né, o elemento tem que ser mais reativo do que o outro para deslocar. Na dupla troca também existem condições, mas como eu falei para vocês, isso nunca foi cobrado em nenhuma prova daqui, o que não significa que não pode ser cobrado, tá? Então, ó, quais são as condições para que ocorra uma dupla troca? O produto tem que ser menos solúvel do que os reagentes, tá? Então, para isso, tem que saber sobre a tabela de solubilidade dos sais. O produto deve ser mais volátil do que os reagentes, então tem que saber sobre a volatilidade. H2CO3 e NH4OH são voláteis, tá? São os maiores exemplos de volatilidade que a gente tem, ok? H2CO3, não são só esses, tá? Mas são os maiores exemplos que a gente tem. E NH4OH, ok? O produto deve ser mais fraco do que o reagente, então aqui tem que saber força de ácido e base, tá bom? Mas como eu falei para vocês, nunca caiu dele, será que essa dupla troca ocorre mesmo ou não ocorre? Nunca caiu. Então, qual que é meu objetivo aqui com vocês? Bora fazer. Eu quero que vocês aprendam a fazer, tá? Meninos, dentro da dupla troca, a gente tem um caso especial, que são as reações de neutralização, tá? Então, as reações de neutralização, que é ácido mais base, formando sal mais água, são exemplos de reação de dupla troca, tá? Então, a reação de neutralização, ela é um tipo de reação de dupla troca, ok? Beleza, não vou nem focar nisso, não, porque eu quero ensinar vocês a fazer qualquer dupla troca, independente se seja neutralização ou não. Então, olha só, meninos, o que a gente faz? O que é a dupla troca? É quando eu tenho uma substância composta que reage com outra substância composta e forma uma nova substância composta e outra nova substância composta, tá? Gente, nada mais é do que o positivo do primeiro se junta com o negativo do segundo, o positivo do segundo se junta com o negativo do primeiro. Nada mais é do que isso. Então, olha só, eu vou quebrar as minhas moléculas e vou descobrir o NOx delas. Então, ó, o hidrogênio vale 1 mais. O cloro vai valer 1 menos. Ah, Carol, eu não tenho esse raciocínio. Joga no sisteminha. 1 mais x é igual a 0, x é igual a menos 1. Por isso que o cloro deu menos 1. Ok? O cálcio é da família 2A, ele tem NOx fixo, ele vai valer 2 mais. Consequentemente, o CO3 vale 2 menos. Mesma coisa. 2 mais x é igual a 0, x é igual a menos 2. Ok? Olha o que é a dupla troca, meninos, independente se é neutralização ou se é qualquer outro tipo de dupla troca. O positivo do primeiro vai se juntar com o negativo do segundo. O positivo do segundo vai se juntar com o negativo do primeiro e a gente vai cruzar as cargas, tá? Então, olha só, positivo do primeiro, negativo do segundo. Então, eu vou juntar o H, que vale 1 mais, com o CO3, que vale 2 menos. E vou cruzar a carga, H2CO3.
O 1 a gente não representa, tá? Então, H2CO3. Mais positivo do segundo, Ca2+, com negativo do primeiro, Cl1- e cruza as cargas, CaCl2, cloreto de cálcio. É só isso, gente. É só isso. Positivo do primeiro com negativo do segundo com positivo do primeiro. E coincidentemente, eu já vou abrir para perguntas. Coincidentemente, aqui caiu o nosso ácido instável, o nosso ácido volátil. Meninos, anotem a dica. H2CO3 não fica na forma de H2CO3. Ele vira CO2 e água. Ó, H2CO3. Então, o H2CO3, ele vira CO2 e água. Então, a reação correta aqui é HCl mais CaCO3, dando CO2 mais água mais CaCl2. E aí tem que balancear, né? 2 desse e só. Tá? 2 desse e só. Então, H2CO3, ele é um ácido instável, ele vira CO2 e água. Ah, Carol, e se eu esquecesse disso e colocar H2CO3? Eu não tenho como garantir em todas as provas, mas, por exemplo, na última prova da IMSCAM, caiu H2CO3 e veio as duas opções no gabarito. Eles aceitaram tanto quem colocou H2CO3 quanto quem colocou CO2 e água. Mas foi só a IMSCAM. Eu não sei se a Multivic, se a Unesc, se a UVV aceitaria isso. Tá? Porque o correto é deixar igual tá embaixo. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso passar? Então, vou fazer mais uma e depois eu dou um tempinho para vocês fazerem mais duas, tá? Então, olha só, gente, mesma coisa, duas substâncias compostas, eu vou quebrar elas no meio, ok? Então, vou quebrar elas aqui. Lembrando que é o seguinte, como é que eu quebro um ácido? Hidrogênio e o restante. Como é que eu quebro uma base? Hidroxila e o restante. Como é que eu quebro um sal? Aí tem que ser no meio, tá? Aí tem que ter a mãe ali da parte que veio do ácido e da parte que veio da base. Ok? Então, ó, o K é da família 1A, tem NOx fixo, 1+. A hidroxila, então, vai valer menos. Lembra que lá no início da aula eu falei que era importante que vocês soubessem que a hidroxila vale 1-, tá? Olha outra importante aqui, NH4, NH4 1+, íon amônio, não esqueçam dele, ok? Então, o Cl vai valer 1-. Então, ó, positivo do primeiro com negativo do segundo. Positivo do segundo com negativo do primeiro. Então, vamos lá. O K, que vale 1+, vai juntar com o Cl, que vale 1-. Quando eu cruzar, KCl. Tá pronto já. Próximo. O NH4, que vale 1+, opa, vai juntar com a hidroxila, que vale 1-, e eu vou cruzar. NH4OH. NH4OH. Pronto. Cloreto de potássio e hidróxido de amônio. Tem que balancear? Não, está balanceado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo está indo? Então, ó, vou dar um tempinho para vocês fazerem esses dois aqui para mim. Que, coincidentemente, são dois exemplos de reações de neutralização, que também são reações de dupla troca, tá? Bora lá. Um minutinho para vocês fazerem, joga para mim no chat. Não fica com vergonha, hein? Joga para mim no chat.
Quase, Nina? Quase. Boa, Kaique. Boa. Boa, Pablo. Não, não. H2O. H2O, tá? Olha só, meninos. Presta atenção. Olha só. Eu tenho uma base e eu tenho um ácido. Então, eu vou quebrar aqui e vou quebrar aqui. Ok? Então, ó, o cálcio é da família 2A, tem NOx fixo 2 mais. Beleza? A hidroxila vale 1 menos. Ai, Carol, como é que eu faço isso aqui? 2 mais 2x, ó, eu tenho duas hidroxilas, é igual a 0. Então, 2x é igual a menos 2, x é igual a menos 1, tá? A hidroxila ela sempre vai valer menos 1, ok? Beleza. E aí eu tenho H2SO4. Hidrogênio vale 1 mais. Só que eu tenho 2 hidrogênios. 2 mais x é igual a 0. X é igual a menos 2. Beleza? Menos 2. Olha só, prestem atenção aqui. Positivo do primeiro vai se juntar com o negativo do segundo. Positivo do segundo vai se juntar com o negativo do primeiro. Então, ó, o Ca, que vale 2 mais, vai se juntar com o SO4, que vale 2 menos. Quando eu cruzar as cargas, eu vou anular 2 e 2. Então, fica CaSO4. Viu, Nina? Viu onde você errou aqui? Mas, meninos, não tem nem o que pensar. Ácido mais base forma sal e água. H e OH vai formar H2O. Não tem o que pensar, não tem que cruzar carga, não tem que fazer nada. A gente sempre vai formar H2O, tá? Agora a gente acerta no balanceamento. Então, eu vou ter um desse e um desse. Eu tenho 4 hidrogênios, então eu preciso de 2 águas. E aí eu acerto no balanceamento. Então, Nina e Pablo, conseguiram entender? Sim? Então, tá bom. Beleza. E o próximo? O que foi formado aqui no próximo? Ninguém mandou. O que a gente formou aqui no próximo? Vamos lá, o que foi formado aqui no próximo? Boa, Leonardo. Na3PO4 mais água, tá? Então, vamos lá. Ó, quebrei a molécula, quebrei a molécula. O Na é da família 1A, tem NOx fixo 1 mais, a hidroxila menos. O H vale 1 mais, o PO4 vale 3 menos, tá? É um dos que eu falei que era legal vocês saberem, mas ó, o hidrogênio vale 1 mais e eu tenho 3. 3 mais x é igual a 0, x é igual a menos 3. Tá? Então, o PO4 vale 3 menos. Positivo do primeiro se junta com o negativo do segundo. Positivo do segundo se junta com o negativo do primeiro. Então, ó, o Na, que vale 1 mais, vai se juntar com o PO4, que vale 3 menos, e a gente vai cruzar a carga. Na3, PO4. Mais H e OH, eu não tenho que pensar em nada. H2O. O que eu precisar acertar, eu acerto agora no balanceamento. Então, ó, eu tenho 3 NAs antes, depois eu preciso de 3 antes. Um PO4, um PO4. Então, a gente tem 6 hidrogênios, eu preciso de 6 hidrogênios, balanceei. Eu acerto o restante no balanceamento. Alguém quer perguntar alguma coisa de dupla troca? Alguém ficou agarrado? Tá ajudando, gente?
Carol, no primeiro exemplo, eu entendi a formação da água. Agora, no segundo, não. É só por H2O. Isso mesmo, Juliana. Olha só, é só colocar H2O, ácido mais base. Então, lembra que dentro da dupla troca, a gente tem as reações de neutralização. Ácido mais base forma sal e água. Sempre. Sal e água. Sempre, sempre, sempre. Então, eu sempre vou formar água. E os dois exemplos aqui são reações de neutralização. Tá? Então, você não tem que pensar nada. Juntou H e OH, é H2O que a gente vai formar. E o resto a gente arruma no balanceamento. Mais alguém? Vamos falar um pouquinho agora, a última, gente, para a gente finalizar, sobre a combustão, que é tão importante, que cai muito, tá? Então, meninos, combustão, oxidação, queima, reação com oxigênio, tudo isso é a mesma coisa, tá? Então, combustão, queima, reação com oxigênio, oxidação na inorgânica, tudo isso significa combustão. E a gente tem dois tipos de reação de combustão. A gente tem a combustão total e a gente tem a combustão parcial, tá? Então, nós temos esses dois tipos de reação de combustão, a total e a parcial. Qual que é a única diferença entre elas, gente? A total forma CO2, a parcial forma CO. Então, a total forma dióxido de carbono, gás carbônico, e a parcial forma monóxido de carbono, CO. Ok? Agora, meninos, a estrutura da combustão, ela é sempre a mesma. A gente não tem que ficar trocando carga, cruzando carga, nada disso. A substância mais O2 forma CO2 e água, ou a substância mais O2 forma CO e água. Tem que saber a estrutura da reação. E sempre vai ser a mesma coisa. O que vocês precisam pensar? A total é a padrão, tá? Então, a combustão total é a padrão. Ou seja, ele não falou nada, é a total que você vai fazer. Para ser a parcial, ele vai ter que falar. Ou faça uma reação, faça uma combustão parcial, ou faça uma combustão, sei lá, faça a reação em que vai formar monóxido de carbono. Então, ele tem que te falar quando que ele quer a parcial, tá? Se não falar nada, você vai fazer sempre a total. Ok? Aqui, gente, pega mais o balanceamento do que a reação em si, porque a reação está pronta. A gente sempre vai fazer da mesma forma, tá? Então, olha só, eu vou fazer essas aqui com vocês, a total e a parcial, e vou falar um pouquinho sobre o balanceamento, tá? Então, aqui eu vou invadir um pouquinho mais o balanceamento. Então, olha só, vamos fazer a total aqui. C2H2 mais O2, dando CO2 e água. Tá vendo? Eu não tenho que pensar em nada. Eu não tenho que pensar em nada. Eu só tenho que formar CO2 e água. Ou C2H2 mais O2, dando CO e água. Monóxido de carbono e água. A primeira é a total, a segunda é a parcial. Vou fazer a mesma coisa com C2H6O, etanol, tá? Mais O2 vai formar CO2 e água. Ou C2H6O mais O2 vai formar CO e água. Bora balancear? Presta atenção no balanceamento, gente. Nós vamos seguir o macho. O que é macho? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio nessa ordem. Tá? Nessa ordem. Eu não tenho metal e eu não tenho ametal aqui. A gente pula e começa pelo carbono. Então, ó, eu tenho 2 carbonos antes da seta, eu preciso ter 2 depois da seta. Beleza. Eu tenho 2 hidrogênios antes da seta, eu preciso ter 2 hidrogênios depois da seta. Tá balanceado. Agora, olha o oxigênio. Depois da seta, gente, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Eu tenho 5 oxigênios depois da seta.
Que número que eu vou colocar aqui que vai dar 5? Vê se vocês pegam o truque. 5 sobre 2. Ah, Carol, não entendi. Olha só. Que número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 5? 5 sobre 2. Ou 2,5. 5 sobre 2 e 2,5 é a mesma coisa. Foi aqui? Que número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 5? 5 sobre 2. Olha de baixo. 2 carbonos antes, 2 carbonos depois. 2 hidrogênios antes, 2 hidrogênios depois. Aí eu tenho 2 mais 1, 3 oxigênios depois da seta. Que número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 3? 3 sobre 2. Ou 1,5. Tanto faz. Olha o outro. 2 carbonos antes, 2 carbonos depois. 6 hidrogênios antes, 3 vezes 2, 6 hidrogênios depois. Presta atenção em mim. Ó, 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Então, eu tenho 7 oxigênios depois da seta. Meninos, aqui no C2H6O eu já tenho 1. Então, do 7, eu só preciso de 6. Que número que eu vou botar aqui para dar 6? 3. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Igualou os dois lados. Poderia, Eduardo. Vou falar daqui a pouquinho, tá? Poderia sim. Olha só, o último aqui. 2 carbonos, 2 carbonos. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Aí eu tenho 2 mais 3, 5 oxigênios. Só que um já está aqui. Então, dos 5, eu só preciso fazer com que esse O vire 4. Então, eu boto 1, 2 aqui na frente. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Balanceei. A Eduarda perguntou o seguinte, Carol, eu poderia fazer assim, ó, 2 de C2H2 mais 5 de O2, dando 4 de CO2 mais 2 de água? Pode, meninos. Olha só, deixa eu colocar uma coisa clara aqui para vocês. Qual que é o conceito de balanceamento? É o menor número inteiro. Então, teoricamente, o número com vírgula ou a fração, ela está errada. Mas olha o que eu quero que vocês prestem atenção. Ela está errada numa questão de reação química. Então, se você está lá fazendo a prova, letra A, de uma questão discursiva, letra A, dê a equação química de combustão do C2H2. Não precisa falar que é balanceada, tem que dar balanceada. Então, você está fazendo a sua questão, aí está lá, letra A de uma prova discursiva. Dê a equação balanceada da combustão total do C2H2. Essa é a resposta correta. Essa é a resposta correta. Por quê, gente? Porque é o menor número inteiro. Esse é o conceito de balanceamento. Agora, eu estou fazendo uma estequiometria, eu estou fazendo um conteúdo que não tem nada a ver com reação, né? A pergunta não é faça a reação balanceada. A pergunta é, qual é a massa da água formada? É outra coisa. Aí não tem problema vocês deixarem a fração ou o número quebrado. Tá? Daqui para cá, gente, a gente só multiplicou por 2. Multiplicou a equação inteira por 2 para sair da fração. Como é que eu saio da fração dessa aqui de baixo? Multiplico a equação inteira por 2 também. Então, numa questão de estequiometria, não tem problema aparecer a fração. Não tem problema aparecer número com vírgula. Agora, numa questão de que a alternativa é dê a reação química balanceada. Aí você não bota número com vírgula, não, porque vai dar errado. Tá? Não bota número com vírgula, não, porque vai dar errado. Então, daqui para cá, eu multipliquei por 2.
Às vezes o aluno não gosta, né, gente? Ah, Carol, não gosto de trabalhar com número com vírgula, eu prefiro multiplicar tudo por 2, por 3, enfim, para sair da vírgula. Não tem problema. Não tem problema. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Gostaram da aula? Ó, a possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a vida mais interessante, tá? Corram atrás do sonho de vocês. Medicina é um sonho. Essa é a Duda. A Duda era minha aluna do Rio Grande do Sul, gente. O ensino do Rio Grande do Sul é totalmente diferente do ensino daqui. Ela demorou 1 ano, mas ela passou, tá lá aprovadíssima, fazendo faculdade de medicina lá na UVV, tá? Espero que vocês tenham gostado. O objetivo é realmente ajudar vocês, tá bom? Realmente ajudar vocês. Me ajudem a divulgar, né? Que é uma forma da gente atrair mais alunos para aprender mais e arrasar aí na prova de maio e outubro, né? É isso. Meninos, ó, muito obrigada. Eu vou disponibilizar a aula e tem uma listinha de exercício, vou mandar agora, dá para vocês fazerem agora, assim que fechar a aula, porque ela é rapidinha, tá bom? E ela já está com o gabarito embaixo, tá? Beijos!